Olá, me chamo Leandro e esse é mais um texto que eu escrevi que tento buscar e compartilhar com vocês. É algo que eu gosto de fazer, é o momento que eu paro para desacelerar minha mente. Enquanto estou fazendo isso, eu escrever e colocar alguns sentimentos, alguns pensamentos, me ajuda muito. Então esse é mais um momento de pausa aqui no vento do amanhecer. Cada um sabe quando consegue parar um pouco para respirar com mais calma, se escutar melhor. E hoje quero conversar com você sobre um medo que muitos têm, muitos conhecem bem. É esse medo do que ainda nem aconteceu. A gente nem sabe se algo vai acontecer, porque às vezes nada deu errado, nada aconteceu de fato, e mesmo assim a mente já começou a sofrer antes da hora, com aqueles pensamentos, aquelas perguntas: e se alguma coisa der errado? E se eu não estiver pronto? E se eu não conseguir lidar com o que vier? Porque eu já estou cansado de algo que nem aconteceu ainda e nem sei se vai acontecer? Por que a minha mente fica sempre tentando correr na frente por algo que só me cansa? Existe um tipo de medo que ele não nasce do presente, ele nasce dessa antecipação. Você está aqui, mas a mente já está lá na frente, já está pensando lá no futuro. Já imaginou alguma conversa difícil, já criou um problema, já sentiu a possibilidade, o peso da possibilidade de alguma coisa que possa talvez acontecer. Já tentou prever o que fazer, como reagir, como evitar. Conversas e diálogos que só você sabe, porque é só na sua cabeça que isso está acontecendo. Tudo isso acontece antes mesmo de existir algo real para enfrentar. Talvez você já conheça isso, já passou por isso, já tenha vivido um momento em que o dia ainda estava em paz, mas a mente começou a construir todos esses cenários, possibilidades, preocupações, como se algo estivesse prestes a acontecer. E o mais cansativo é que muitas, às vezes, até a maioria das vezes, nós sabemos que estamos antecipando, mas ainda assim a gente não consegue parar. Porque o medo do que ainda não aconteceu costuma vir disfarçado de algum tipo de cuidado, de prevenção. Parece uma responsabilidade, parece algum tipo de preparação. Mas quando ele cresce demais, deixa de proteger e começa a desgastar. A pessoa continua vivendo o agora, que é o que importa, mas o coração fica preso em um amanhã que ainda nem chegou e provavelmente nem vai vir. E isso pesa com certeza, porque rouba o teu agora, a tua presença, impede de descansar, transforma o possível em quase certo. Eu acredito que a gente tem esse, entre aspas, poder de atrair para nós muitas coisas. A mente começa a agir como se precisasse garantir que nada saia do controle, só que a vida ela não funciona assim. Não tem como prever tudo, não tem como se evitar tudo. Nem tudo precisa ser enfrentado antes da hora. E talvez uma das partes mais difíceis disso tudo seja perceber que esse medo não fala apenas sobre o futuro,
Muitas vezes ele fala sobre o quanto você já está cansado de sustentar tudo isso. Quando a mente se acostuma a antecipar demais, ela não relaxa nunca por inteiro. Ela está sempre lá na frente, tentando calcular, adivinhar, imaginar o que pode acontecer. É como alguém que, ao invés de caminhar, passa o tempo inteiro tentando enxergar cada curva da estrada antes de chegar até ela. Só que viver assim é impossível, não tem como. Não tem como não cansar. Porque a vida vai deixando de ser uma experiência que se atravessa passo a passo, um aprendizado, e passa a parecer uma sequência interminável de riscos que precisam ser quase que monitorados. Talvez por isso tanta gente se sinta exausta mesmo em dias tranquilos. O corpo está em um lugar, mas a atenção já está em outro. O momento presente não chega a ser vivido por inteiro, simplesmente passa, porque uma parte de quem você é, da sua energia, do que você está entregando, já foi entregue ao que ainda nem aconteceu. E isso vira hábito, isso vira tensão, como se fosse perigoso descansar, como se soltar um pouco fosse falta de cuidado, como se a única forma de se proteger for permanecer adiantando as coisas, permanecer em alerta, mas não é. Nem sempre pensar mais vai te trazer paz. Nem sempre imaginar tudo que pode acontecer vai te trazer algum tipo de preparo. Eu chuto dizer que a maioria das vezes acaba trazendo só mais peso, porque o futuro ainda não pediu tudo isso de ti. Talvez seja importante lembrar disso com tranquilidade, com clareza, porque o amanhã é amanhã, ele ainda não chegou. Tu não precisa sofrer inteiro por ele hoje. Isso não significa viver ou ser irresponsável, não significa ignorar a verdade, a realidade, significa apenas não entregar toda a tua paz para algo que está lá na frente. Talvez algumas coisas aconteçam, talvez outras não, talvez o que vier seja diferente do que tu imaginou que era. Isso acontece muito. Por enquanto existe apenas o que tu está vivendo agora, esse momento, esse instante, este corpo, essa respiração acontecendo agora, porque o que está acontecendo agora tu consegue lidar. Porque se tu vive lá na frente, quando chega no outro dia, o teu pensamento vai continuar o mesmo. Então tu vai continuar lá no outro dia e o tempo vai passando. Então se permita agora, nesse momento, procure uma posição confortável, onde você estiver, um lugar que você se sinta seguro, consiga relaxar um pouco o corpo, pode ser sentado, pode ser deitado, não tem problema. Só sinta que por alguns instantes você não precisa correr na frente do tempo, que você precisa só diminuir um pouco o ritmo, apenas estar presente no agora, no que você consegue lidar. Dito isso, então, se você quiser, se te fizer bem, acalme sua mente, feche os olhos por um instante, fica focado na tua respiração, uma respiração calma, lenta, devagar, expirando pelo nariz bem lentamente,
soltando pela boca, sem pressa. Respira. Mais uma vez, inspira com calma, solta devagar. Sinta sua mente se aquietando. Enquanto respira, perceba que você não precisa alcançar o amanhã agora. Precisa resolver o que ainda não chegou. Precisa carregar antecipadamente o que ainda não aconteceu. Apenas viva o agora, respire. Calma. E solta devagar. Diga para você mesmo: eu posso voltar para esse momento. Respira. Nem tudo que passa na minha mente vai acontecer. Eu não preciso sofrer antes da hora. Viva um momento, sente a sua respiração. Perceba que este instante está aqui. Ele pode ser mais leve do que tudo que passa por sua cabeça. Repete com calma: eu posso caminhar um passo de cada vez. O futuro não precisa ocupar todo o meu coração agora. Respira mais uma vez. Posso confiar mais no presente, confiar mais no agora. Aquieta tua mente. Fica o tempo necessário que for bom para você, sem antecipar nada, sem tentar resolver nada, sem pressa, apenas aqui nesse momento. Se esse dia, essa troca, essa conversa que tivemos, de alguma forma, te trouxe um pouco de paz, espero de coração que tenha sido assim. Saber que esse momento ajudou mais pessoas além de a mim mesmo, me ajuda muito na minha caminhada, no meu aprendizado. Então, para encerrar nosso momento de hoje,
peço, se permita, respire com calma. O que ainda não chegou não precisa levar toda a sua paz de hoje. Que o vento do amanhecer leve embora tudo que pesa e que amanhã seja um dia mais tranquilo e um dia melhor e mais leve na tua jornada. Até amanhã e que assim seja.